Olá, boa tarde. Ai, minha gente, que felicidade de estar aqui. Boas-vindas a todas vocês. Estamos começando o primeiro dia de palestras aqui na Python Brasil 2021. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão aí vendo a gente diretamente da telinha do YouTube. Meu nome é Débora. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos médios, um pouquinho depois da altura do ombro, ruivos agora. Uso um óculos azul escuro, grande e quadrado. Estou usando um batom vermelho e usando um vestidinho verde. Atrás de mim tem uma parede bege, uma TV e um painel com canequinhas da PyLadies Brasil. E aí, minha gente, estamos muito felizes de estar aqui, como já falei, e tem alguns lembretes para trazer para vocês antes que a gente traga nosso palestrante de hoje. Queremos incentivar a contribuição com a campanha de doação da ONG Mães da Favela, que é a organização que trata de segurança alimentar, que é a organização da Python Brasil, está apoiando esse ano. A gente tem um QR Code na tela, que não sei onde está aparecendo, mas vai aparecer aí para vocês, aqui, tá à minha direita. E aí vocês podem doar fazendo as inscrições e escolhendo o ingresso do tipo doação, que a doação vai chegar lá na Mães da Favela, ou vocês podem também doar diretamente, apontando o celular de vocês para o QR Code, doando diretamente para a Mães da Favela. Hoje, na trilha que a gente está agora, vamos ter Felipe Cifali, que vai chegar aqui para falar um pouquinho mais com a gente. Vem cá, Cifali, deixa eu lhe ver. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Oi, Debbie, quanto tempo? Oi, boa tarde, como tu tá? Tô ótimo, espero que esteja também. Tô bem ansioso e feliz com a oportunidade. Nossa, estamos todas, meu Deus, eu tô aqui super nervosa também, nem a minha vez de palestrar ainda. Então, ficam as minhas boas-vindas para você, Cifali. Vou avisar para o pessoal que está lá no Discord, né, na trilha da gente, que é Marie Van Britton Brown, né, logo a trilha do nome complicado, que vocês cheguem, tá? E caso vocês tenham perguntas sobre a palestra de Cifali, vocês podem colocar as perguntas de vocês aqui no Discord. Eu estou de olho aqui no que está acontecendo e vou trazer as perguntas que vocês tenham aqui para fazer para o Cifali, caso a gente tenha tempo, tá? E aí, não esqueçam, tá, de ver a gente nas nossas redes sociais, de acompanhar os nossos tweets, os nossos posts, @Python Brasil, no Twitter e no Instagram. E caso vocês tirem foto, por favor, marquem a gente e não esqueçam de usar a hashtag PyVR2021. Tá? E a programação do evento, ela pode ser toda encontrada lá no site, na grade do site, que é 2021.pythonbrasil.org.br, tá? E aí agora, com Cifali, nós vamos ter uma palestra muito legal. Eu adorei o título dessa palestra, porque eu, pessoalmente, entendo pouquíssimo de deploy, então estou aqui pronta para aprender bastante com o Cifali. E Cifali, né, a mini bio do Cifali, ele é sysadmin por vocação, pythonista nas horas pagas e nas vagas também, e tenta fazer sistemas legados permanecerem no ar desde 2007. O título da palestra de Cifali é Deploy, tudo que nunca te contaram sobre como colocar uma aplicação Python no ar. O palco virtual da Python Brasil 2021 é com você, Cifali. Vou estar aqui nos bastidores prestando atenção em tudo. Muito obrigado, Debbie. Então, gente, essa palestra é direcionada mais para o pessoal que trabalha com desenvolvimento, mas sempre teve um certo interesse em entender como as coisas realmente funcionaram e como que Python chegou nesse patamar de podemos usar Python para a web. Um pouquinho antes da gente entrar no assunto, quem sou eu? Eu sou o Felipe Cifali, eu trabalho com administração de sistemas e eu sou membro da PIB. Para quem não consegue me ver, eu sou um homem branco, de cabelo curto,
quase careca, com barba também. Eu tô usando um headset porque eu gosto bastante de ouvir música quando eu tô trabalhando. E atrás de mim só tem a minha parede da sala, com uma cortina do lado, uns quadros de alguns animes que eu gosto. E é isso, espero que vocês gostem dessa palestra. Então, qual que é a ideia dessa conversa que a gente vai ter, mais ou menos, que eu quero que vocês entendam? Que quando Python surgiu, lá em 2000, lá em 1990 e poucos, Python não era a única linguagem que estava em desenvolvimento. Inclusive, se vocês olharem, tiveram várias linguagens ao mesmo tempo trabalhando e surgindo na época dos anos 90 para os anos 2000, que se tornaram linguagens usadas na web. Normalmente eram linguagens dinâmicas e elas todas trabalhavam com um negócio chamado CGI. Mas o que é CGI? CGI é uma especificação criada lá em 93 que ela tentava padronizar a forma como qualquer linguagem de programação se comunicava com o servidor web. E para que isso servia? Isso servia para que quem estivesse criando uma página web dinâmica pudesse escolher a linguagem de sua preferência. Como a internet em si ela não era tão conectada como a gente vê hoje, que hoje tudo tem um site dizendo as melhores coisas, que tem um site lá, por exemplo, o Hacker News, que está dizendo essa nova linguagem aqui dinâmica e tudo maneira. Isso não era tão comum antigamente. Então a forma como as pessoas se comunicavam, até mesmo para linguagens novas, eram normalmente por e-mail, e a popularização dessas linguagens era bem mais lenta em termos de expansão de usuários. Então o CGI surgiu para isso. Ele também facilitou o lançamento dessas aplicações, porque as aplicações em si não precisavam falar HTTP, isso era a responsabilidade dos servidores web, e a interface de CGI fazia com que os desenvolvedores só precisassem se preocupar em desenvolver o código da aplicação. Por consequência disso, e também de ter sido meio que o primeiro protótipo a ser usado em larga escala, existia uma visibilidade muito baixa na depuração de erros. Se vocês pararem para olhar, até alguns anos atrás, inclusive os nossos modems de casa ainda usavam CGI. E alguns ainda deviam usar ali mais mascarado, mas ela foi uma interface muito boa por muito tempo, usada por várias linguagens para se transportar para a web, inclusive Python foi uma delas. Apesar de não muito popular, quando o Python foi lançado ele já tinha suporte a CGI nativo, inclusive vai ser removido em breve. Mas é importante saber o contexto de como que as páginas da web dinâmicas começaram a ser popularizadas e disponibilizadas. Então, mas o que são servidores web? Servidores web, eles são basicamente os responsáveis por lidar as requisições HTTP vindas de clientes que conversam esse protocolo. Então tem lá o celular da pessoa está acessando um site, o celular é um cliente que está fazendo uma conexão HTTP lá com o servidor, e o servidor está vendo que conteúdo que ele tem que entregar, se é uma imagem, se é uma página, o que exatamente ele tem que responder de volta. E os servidores HTTP, eles também são possíveis pontos de cache para conteúdo estático. Eles são bastante usados para controlar coisas como imagens que normalmente não mudam, então elas podem ser armazenadas no navegador como cache e outras coisas. Servidores mais populares que eu vejo em uso hoje ainda são o Nginx, Apache 2, que também é conhecido como HTTPD, e o IIS. Existem outros também que estão se popularizando, mas são considerados um pouco mais de nicho, como Traffic, Tomcat. Tem outros softwares que também fazem isso, mas eles não são tão populares e tão usados em tão larga escala. Então, tentando fazer aqui uma relação de onde fica o servidor de HTTP na requisição, eu fiz um desenho que tenta representar os diferentes clientes
tanto navegadores, quanto celulares, quanto mesmo scripts, porque quando uma pessoa usa um script para se conectar com um site, ele também está sendo um cliente que está falando HTTP com um servidor. E aí nós teríamos todos os clientes enviando as requisições, aí teríamos o servidor web no meio, recebendo todas as requisições e enviando uma requisição para a aplicação para receber os dados, para depois poder devolver tudo. Mas, em termos gerais, o que a gente vê é sempre essa separação entre os navegadores, servidor HTTP, servidor de aplicação. O porquê isso é importante separar, porque isso auxilia quando a gente vai trabalhar com coisas como timeouts, ou mesmo o site X está lento. É importante saber o que exatamente, em qual pedaço da requisição HTTP isso está ocorrendo. Então, conhecer essas coisas é extremamente importante para quem faz desenvolvimento normalmente voltado para a web, mas hoje em dia desenvolvimento em geral acaba sendo importante. Dentro dos servidores HTTP, como eles têm uma taxa de resposta muito maior do que um servidor de aplicação, porque eles estão especializados em servir respostas HTTP, é comum que se tenha aquele cenário onde tu tem um servidor HTTP e vários servidores, ou mesmo várias aplicações por trás do servidor que respondem diferentes requisições. Mas, desde que as coisas na internet começaram a se popularizar, surgiu uma demanda muito grande para fazer balanceamento de carga. E o que é balanceamento de carga? Balanceamento de carga é basicamente ter um serviço que pode ser em diferentes pontos da camada OSI, que vai lhe auxiliar em tentar distribuir a carga que o determinado serviço ou site está recebendo em outros servidores. Tem várias camadas, vários níveis da camada OSI podem ter balanceamento de carga. O que é mais comum hoje é que ele aconteça na camada 7, que é a camada de aplicação. E alguns exemplos antigos, mas ainda funcionais e em uso, são IPv4-DM, Heartbeat, hproxy e Nginx. Quando a gente pensa em escala, a gente pensa em mais servidores web. Então, como que o balanceamento de carga é aplicado nesse cenário da camada 7? É basicamente isso. A gente tem um balanceador de carga na frente de todos os servidores HTTP. Esse balanceamento de carga ele recebe as conexões originalmente e ele distribui elas para os servidores HTTP. E daí depois a gente tem o fluxo da aplicação. Nesse momento, o balanceamento de carga ele pode ser feito em diferentes formas. Existem várias técnicas para se usar. A mais comum é round robin, que é literalmente vai enviando para cada uma requisição, sem nenhuma métrica, mas também existem formas de adicionar peso para cada um dos endereços, né, do balanceamento de carga, onde pode ser algo como, o servidor 1 e 2 ele tem mais memória RAM, tem mais CPU, então eu posso adicionar um peso maior para eles, para que eles recebam mais conexões. Já o servidor 3 e 4, eles têm menos recursos, eu vou enviar menos requisições para eles. Eles seriam como é conhecido o fallback, que é a forma de salvar caso dê problema nos outros, né? Mas use os 1 e o 2 primeiro. E o balanceamento de carga ele pode ser em vários níveis. Isso é só o mais comum para aplicações web, que é colocar um balanceamento de carga na frente do servidor HTTP, porque o servidor HTTP ele normalmente está preparado para trabalhar com carga alta. Já o servidor de aplicação não necessariamente está, que é o que a gente vai ver um pouco depois. Então, esse acrônimo, WSIG, ou também conhecido como WSGI, também conhecido como WSKey, são várias formas de falar. Eu pessoalmente sempre falo como WSGI, porque é uma sigla, mas
O que ele significa? Ele significa Web Server Gateway Interface. Ele foi criado lá em 2003, na PEP 333, e um pouco depois foi modificado. Um pouco depois não, muito depois, porque são vários anos, mas para o tempo da web parece pouco. O que isso é basicamente? Basicamente a interface ela foi feita para que fosse muito mais fácil de ter uma configuração de aplicação em si comparado ao CGI, ao CGI. Porque o CGI, na época que ele foi criado, ele tinha muitos problemas mesmo relacionados a como carregar virtual environments, como carregar diferentes versões de Python, e isso era muito problemático, porque tirava muito do poder das linguagens dinâmicas. Então se criou uma interface exclusiva para que Python pudesse se comunicar em HTTP com servidores. E inicialmente eu, pelo menos na experiência que eu tive trabalhando com hospedagens compartilhadas, eu vi muito disso, onde o Apache 2, que é um servidor HTTP extremamente famoso, que hoje acabou perdendo um pouco de espaço para os novos, mas ainda é muito utilizado, foi desenvolvido um módulo chamado ModeWSGI. O desenvolvedor dele tinha em mente transformar a forma de usar Python para a web de uma maneira que fosse fácil, porque trabalhar com o CGI em si era muito difícil. E quando se foi criada a interface WSGI, foi criado meio que um protocolo para que todas as aplicações falassem com o servidor HTTP, e o ModeWSGI fazia a conexão entre o Apache e o binário do Python para conversarem. Então isso foi muito bom, porque servidores compartilhados todos começaram a ter suporte a Python. Às vezes não era muito flexível a versão, mas ainda assim era possível usar a versão do sistema, era possível fazer carregamento de virtual environments, era possível configurar o Python Path e muitas outras pequenos detalhes que transformaram a forma como a gente servia uma aplicação Python no ar, porque era muito mais complicado ter um suporte a CGI que funcionasse Python, porque não tinha nenhum tipo de depuração de erros, do que se usasse direto a própria linguagem para fazer esse transporte. Era muito melhor, mas claro, os erros eram muito melhores de se entender e de consertar, no caso. E quando ele começou a se popularizar, todos os frameworks acabaram suportando. Por que isso aconteceu? Porque era o boom que estava acontecendo em Python, e a gente via frameworks que hoje em dia não são mais tão falados, como CherryPy, o Pylons, TurboGears, Web2Py. Então, mesmo os que hoje já não são muito usados, se popularizaram na época por ter suporte a esse protocolo e conseguiam ser usados em quase que qualquer ambiente compartilhado que tinha suporte a ModeWSGI. E onde fica o servidor WSGI numa requisição HTTP? Basicamente, ele ficava no lado da aplicação. Quando a gente pensa assim, os navegadores estão se comunicando com um servidor HTTP, e o servidor HTTP manda lá a requisição para a aplicação. É nesse ponto. O servidor, o motor WSGI está ali do lado da aplicação, ele não está conectado diretamente com o servidor da HTTP, e isso é importante entender, porque depois, mais para frente, a gente vai separar essas coisas em aplicações, em pedaços diferentes, que a gente vai ver toda a evolução de como é feito o deploy hoje em dia. Então, tem algumas coisas interessantes que é bom deixar bem claro, que é essa popularização da interface e do protocolo fizeram com que Python começasse a ser de fato levado a sério para se usar em desenvolvimento web. Isso é importante porque as pessoas olham para linguagens que eram dinâmicas e tinham muito suporte dos servidores web, como por exemplo quando a gente olha para a história do PHP.
PHP é uma linguagem que deu muito certo, porque foi uma linguagem que trabalhou muito bem do lado do servidor HTTP. Foi uma linguagem que foi pensada em, em falar HTTP desde o princípio. E Python não. Python levou um tempo até que se pensasse, não, vamos fazer uma interface e vamos começar a falar HTTP nativamente. Então, o que algumas linguagens já tinham como padrão, outras linguagens como Python tiveram que desenvolver. Hoje tem algumas outras formas de servir Python que são mais comumente usadas, que não são usando o Apache nem o ModeWSGI devido à flexibilidade que elas trazem, que são motores exclusivos, como o Unicorn, o WSGI, o Tornado e o Twister. Tem outros, mas esses são os mais populares. E o que eles fazem, basicamente, é transformar a interface UWSGI em configurações. Quando a gente pensa assim, mas que configurações que são essas? São configurações do número de executáveis, são configurações de ambiente, são configurações de onde a aplicação está, que variáveis elas têm que carregar. São uma série de configurações que antes eram muito mais complicadas, porque quando o ModeWSGI do Apache foi desenvolvido, ele foi desenvolvido num cenário de certa forma limitado e pequeno, onde a versão do Python do sistema operacional era usada, e isso limitava bastante como o resultado final ia ser, porque daí o desenvolvedor estava preso no sistema operacional, estava preso nas bibliotecas do sistema, ele tinha que fazer uma série de configurações que os motores do WSGI facilitaram. De certa forma, quando a gente vai mais a fundo para explicar assim, mas onde é que fica esse motor em si? A gente chama de motor porque ele fica entre, quando a gente pensa na requisição HTTP, ele fica entre o servidor web e a aplicação. Ele não é diretamente a aplicação sendo executada, mas ele é quem executa a aplicação. É como se fosse um binário, a parte extra, está ali fazendo toda a parte de responder a requisição para o servidor HTTP, enquanto está chamando o código da aplicação. Se a gente fosse separar especificamente, ele ficaria no meio da aplicação. E é importante ter essa noção, essa diferenciação, porque quando você está trabalhando no desenvolvimento local, é bem comum que as pessoas vão lá e usem o Run Server do Django. O Run Server do Django é ótimo para desenvolver localmente, porque é muito prático, ele está ali, está pronto, funciona. Mas quando vai se colocar essa aplicação no ar, você não vai colocar um Run Server em produção. Você vai precisar de um motor de requisição bonitinho, potente, que você sabe que vai conseguir responder as requisições sem travar, sem expor nenhum dado sem querer. Então é ali que esses motores se encaixam. Poderia ser ali o de Unicorn, poderia ser o Tornado, poderiam ser outros. O importante é entender que ele não é a aplicação em si, ele é quem executa a aplicação quando se recebe uma requisição. Mudando um pouquinho o foco, vamos falar sobre banco de dados. Banco de dados é um assunto bem importante, porque hoje a gente vê uma gama incrível, cada vez mais incrível, de bancos de dados relacionais e não relacionais. E eu acho que a parte mais legal do ecossistema do Python é a quantidade de drivers, porque para cada banco de dados você vai ter pelo menos um driver, mas é muito possível que você tenha mais de um driver. Por quê? A gente tem brilhantes desenvolvedores na comunidade e cada um deles tenta resolver um problema. Então é incrível a capacidade de você olhar as bibliotecas e ver assim, essa biblioteca lida com a conexão do banco de uma maneira diferente, ou ela gera um cache diferente que deixa a performance mais rápida. Esse tipo de detalhe que cada módulo tem é incrível de ver quando você realmente precisa deles. E hoje em dia eu acho que é cada vez mais comum a gente precisar dessas modificações, dessas customizações que esses módulos trazem. Então, dos bancos de dados hoje que a gente vê é que existem diversas estratégias de balanceamento de carga
quando a gente começa a precisar escalar uma aplicação, porque é bem comum que o banco de dados seja a primeira coisa a dar problema. E dar problemas, vamos falar entre aspas, porque não é dar problema, é basicamente a estratégia que foi adotada antes no conceito da aplicação, quando ela estava sendo criada, quando ela foi projetada, não está mais servindo. Então é importante entender quais são os desafios que estão sendo resolvidos e quais são os gargalos que eles estão apresentando. Um, um, um exemplo importante que a gente precisa lembrar é que nem todo driver vai satisfazer a regra de negócio do futuro. Então, é bom conhecer. Hoje, por exemplo, tem um caso bem legal que a gente está trabalhando, que é... Nós temos uma aglomeração de bancos de dados em diferentes cenários, espalhado por diferentes máquinas, que a forma como ela foi desenhada no começo, o driver padrão do PsychoPD, ele não consegue trabalhar com aglomerações de maneira muito eficiente. Existe uma certa tendência do próprio driver a causar cache, que a gente teve que trocar ele pro PG Pool 2. E isso a gente só foi perceber lendo as especificações e entendendo como os drivers funcionavam, se comunicavam. Então, é muito interessante esse tipo de coisa, porque quando você descobre isso, parece um bug. Porque você fica pensando assim, mas como assim? São só 3 servidores, por que esse driver não consegue? Mas aí que parte aquela coisa de cada driver foi criado para um propósito diferente. E pode ser que o PsychoPD conseguisse resolver o problema, mas ao mesmo tempo ele não era a solução pra gente naquela época. A gente teve que trocar. Então, eu vou tentar passar aqui alguns exemplos de como funcionariam bancos de dados, que são pequenos desenhos onde eu tento dizer assim, o driver de conexão, porque a aplicação sempre vai chamar o driver de conexão, então vamos chamar ele de ponto de conexão. Quando a gente trabalha ali no primeiro projeto, ele está bem no começo, a gente sempre vai ter uma instância única de banco de dados, porque a gente não sabe quando que ele vai crescer, como que ele vai crescer, como isso vai ser trabalhado. Então, a gente tem o driver de conexão se conectando direto com um banco de dados. E isso é ótimo até não ser ótimo. Que é quando a gente vai ver ali que a gente precisa de uma aglomeração de bancos de dados. O que quer dizer uma aglomeração de bancos de dados? É quando a gente tem vários bancos de dados que estão trabalhando em diferentes modos. O mais comum de ser usado é o mais simples de se realizar, de se configurar, que é a aglomeração de escrita e leitura com replicação completa, que é quando você tem vários bancos de dados, todos eles têm a permissão de escrever e ler, e o driver vai selecionar o que ele achar melhor. Então a gente não precisa dizer assim, drivers, conecta no banco 2, e o banco de 2 vai fazer a replicação com todos os bancos 1, 2, 3 e 4. Então, o driver mesmo que se decide de como ele vai fazer. E o porquê que isso é bom? Por que é bom ter uma aglomeração de escrita e leitura de replicação completa? Porque pode acontecer de um banco de dados falhar. Bancos de dados são software e, como todo mundo sabe, todo mundo produz bug. Todo mundo vai ver um dia ali que vai dar uma falha, o software vai parar de funcionar. Então, a ideia da aglomeração é que o sistema continue funcionando e quando esse banco de dados voltar, ele consiga ser atualizado pelos outros bancos de dados, 1, 3 e 4 nesse caso, para que ele volte à normalidade e entre na aglomeração de novo. Já existem outras formas também que são bem interessantes, que são escrita e leitura em replicação parcial, onde os dados são divididos entre faixas que são chamadas de slicing, são fatias da aglomeração, onde você pode dizer que determinadas tabelas ou determinados dados
são armazenados em alguns servidores e determinados dados são armazenados em outros. Então, na imagem eu tentei descrever ela como o driver de conexão se comunica com o banco de dados 1 e o banco de dados 4 é como se fosse o par do banco de dados 1. Então, todos os dados que estão no banco 1 também estão no 4. Já o banco de dados 2 e 3 correspondem por outros dados. Caso haja uma falha no banco de dados 1, o banco de dados 4 vai ter todo o conteúdo do 1 também replicado. Já o banco de dados 2 e 3 não terão. Se acontecer um cenário bem ruim, onde o banco 1 e o banco 4 falhem, aí pode ocorrer a perda de dados, dependendo do que acontecer exatamente. Também, para quem procura muita performance, uma das opções que é possível realizar é o banco de dados em aglomeração de escrita e leitura em operação dividida. O que é operação dividida? É dividir a escrita e a leitura em determinados nós da aglomeração. Então, aqui na imagem eu tentei descrever como seria o cenário entre um driver de conexão tentando fazer uma escrita, onde ele só escreve diretamente no banco de dados 1, e o driver de conexão tentando fazer uma leitura, onde ele iria diretamente no banco de dados 2, mas o 3 e o 4 também poderiam responder requisições de leitura. Essa separação ela é bem útil quando se tem muita requisição de leitura, mas se tem baixa escrita. Isso porque a requisição de leitura ela consegue ter níveis de cache diferentes dentro da própria banco de dados, dependendo de qual for o banco. Normalmente, os bancos eles têm soluções de cache para leitura, para melhoria na velocidade de leitura. Então, voltando um pouquinho para Python, que é tudo isso é parte de uma aplicação web, eu juro, vocês verão. Uma coisa que as pessoas mais sofrem, pelo menos que eu vejo nos grupos de Telegram, nas listas de e-mail, em todo local, Python Path. O que é o Python Path? Python Path é onde o Python encontra os módulos. Os scripts que vocês estão criando, os pacotes, tudo. E o Python Path, ele é uma variável que é executada conforme você carrega o próprio interpretador. Ele pode ser desabilitado, caso queira, mas é um pouco estranho. E ele pode ser manipulado, que é a parte mais interessante da coisa. Então, a variável Python Path, ela é iniciada sempre quando a gente chama o executável do Python. Existem caminhos pré-determinados que podem ser reconfigurados, mas eles são caminhos como o prefixo do sistema onde o Python foi instalado. Normalmente é algo como /usr/local, mas vai depender da instalação, pode ser uma instalação customizada, e daí o Python Path vai apontar para ele. Ela possibilita a instalação local, que não afeta os módulos do sistema operacional, porque isso é muito problemático. Quando eu falava lá de servidor HTTP e do ModeWSGI, uma das coisas que mais aconteciam era algo como o desenvolvedor quer trabalhar com uma versão de Django. Mas o servidor só tem tal versão. E agora? Agora o que acontecia é que o Python Path estava dizendo assim, no sistema, eu tenho essa versão de Django. E o usuário estava tentando usar uma versão diferente. Com o pip era possível instalar essa versão de Django em um local diferente e manipulando o Python Path através do syspath, era possível dizer, não era, né? Ainda é possível dizer para o Python, olha, eu quero que você verifique esse caminho aqui antes para encontrar os meus módulos. E depois veja os módulos do sistema caso eu não tenha algum. Usar o Python Path para escolher versões é a maneira
mais sensível e não muito segura de carregar diferentes versões de bibliotecas no Python. Ela funciona, não é um sacrilégio, mas não é a melhor forma, porque isso é um problema que Python em si tem que resolver ainda um dia, que é o sistema de packing dele, de versões e coisas que outras linguagens lidam de uma maneira diferente. Eu já vi alguns ciclos com pip, com poetry, com pyenv, com pipenv. Tipo, existem várias ferramentas que tentam resolver isso, e nenhuma necessariamente é a melhor ou traz uma solução efetiva. Então, é interessante saber, é importante conhecer o Python Path, porque quando vocês estiverem instalando algo nos seus próprios computadores, se vocês estiverem usando Linux, vocês têm que tomar cuidado para não instalar lá no sistema. Tipo, nunca use sudo para instalar bibliotecas Python. Se você precisa usar sudo para dar um pip, tem alguma coisa errada. No pip mesmo, existe um argumento chamado "-user", que permite que vocês instalem a biblioteca dentro do usuário de vocês, e daí vocês conseguem carregar isso no Python através do Python Path. Isso que é a parte legal. O Python Path ele é extremamente flexível para o usuário. Então vocês conseguem chamar versões diferentes conforme o projeto. E a última parte ali que é bem importante, é recomendável sempre adicionar ao final da lista caminhos customizados, mas é possível também adicionar eles ao início para forçar o carregamento de versões específicas. Usem com cuidado, conhecimento é poder, mas isso pode quebrar o sistema. Então, Python Path e virtualenv, essas duas coisas andam juntas. Virtualenv ou venv no Python 3 foi criado para resolver esses problemas de isolamento de módulos. Ele depende do binário do Python estar disponível, porque quando você cria um virtualenv, você está chamando lá o binário do Python e dizendo: eu quero tal versão, me dá um ambiente virtual exclusivo para esse Python aqui. E ele é bem fácil de usar depois que você se acostuma. No começo, às vezes, é bem manual, porque não existem muitos atalhos. Existem algumas ferramentas que tentam ajudar com isso, que é, se eu não me engano, o pyenv tem um alias de carregamento automático, que facilita um pouco quando você está trocando de diretório. Mas, basicamente, ele é um apanhado de variáveis de ambiente que limitam Python a instalar bibliotecas dentro de um local específico, que é exatamente a manipulação do Python Path, do syspath, que a gente poderia fazer antigamente na mão. O virtualenv trata disso. Ele faz algumas coisinhas a mais, mas basicamente o objetivo do virtualenv é criar o Python Path. Então vamos falar um pouquinho sobre containers, porque a gente tem que falar de coisa nova. Coisa nova é uma maneira engraçada de falar sobre containers, porque eles já são de certa forma antigos. Mas os containers hoje, eles permitem com que você construa e execute a mesma aplicação em qualquer ambiente. E isso é muito importante, porque um dos maiores problemas em desenvolver uma aplicação web, quando você está lá trabalhando no seu ambiente local, aí você chega para colocar em produção. Produção não tem a mesma versão, produção não tem a mesma biblioteca instalada, produção não tem X coisas que vão acontecer. Elas vão acontecer. E os containers, tanto Docker quanto Podman, quanto outras tecnologias, permitem que vocês resolvam esses problemas de dependências conflitantes, porque elas são muito interessantes de resolver. Quando você está desenvolvendo e você quer lançar uma aplicação, é um desafio ou uma jornada à parte de chegar lá. Então, desculpa, gente. A parte legal dos containers é como eles facilitam as coisas.
quando você está num container, você tem um ambiente isolado, que você não precisa ficar pensando assim em eu tenho essa versão, eu consigo instalar essa biblioteca. Eles resolvem esses problemas porque você tem um espaço no sistema operacional totalmente, não totalmente, mas quase totalmente isolado das bibliotecas do sistema, que permite que vocês construam a sua aplicação e ter certeza de que essa aplicação vai rodar no mesmo estado que vocês terminaram de construir ela em outro ambiente. Vocês conseguem usar o mesmo container de desenvolvimento para testes. É extremamente recomendado fazer isso, porque é muito mais fácil pegar rodar um teste local e ver o resultado e depois colocar ali em produção depois de resolver. É bom porque no próprio ambiente de CI vocês conseguem reduzir a quantidade de coisa que tem que ser instalado no CI. O CI só precisa se preocupar em rodar um container. E tem N outras vantagens que a ideia aqui é que vocês entendam que os containers eles estão para facilitar a vida de vocês e não atrapalhar. E eles facilitam muito, porque a quantidade de problemas de versões que vocês não precisaram ver na vida é sem brincadeira. Vamos encaixar as peças então, de tudo que a gente foi conversando. Quando a gente pensa em aplicações modernas hoje, a gente sempre vai ter algo parecido com esse desenho, que é um balanceamento de carga, normalmente fora do próprio cluster. A gente vai ter um container de um ou mais servidores HTTP. A gente vai ter um ou mais containers do motor de aplicação WSGI e da aplicação em si. Eles podem ser separados ou podem ser juntos. Normalmente eles são juntos. E a gente vai ter uma aglomeração de bancos de dados. Essa aglomeração ela pode ser dentro do cluster ou não. Existem opções on-premise, existem opções fora do próprio cluster. Pensando nisso, por que automatizar? Por que a gente precisa pensar assim? Tudo que for mais fácil, tudo que for o caminho mais prático é importante tomar. Hoje em dia o lançamento de aplicações é muito diferente de aplicação para aplicação. Então a automação ela vem nesse pedaço, não é nesse pedaço, ela vem nessa parte onde tudo é um problema. Instalar uma biblioteca é um problema, rodar testes é um problema. Tudo precisa ser pensado de uma maneira bem única e customizada para as próprias aplicações. E chega a ser engraçado quando as pessoas falam assim, mas é só apertar um botão aqui que eu lanço a aplicação. E a pessoa me mostra é um FTP. É 2021. Você está lançando site via FTP? Não faça isso. Automação é pegar todo esse código e fazer isso não ser parte do seu fluxo, ser mais fácil, ser tudo. A automação não se resume somente a testes, ele também faz parte do lançamento de novas versões da aplicação, que precisa ser o menos manual possível, porque sendo manual vai dar erro, alguém vai botar a variável de produção ali tentando mandar para desenvolvimento. Existem inúmeros casos já reportados disso. A automação também permite uma maior liberdade e controle sobre quando vão ser lançadas as novas versões, porque vocês podem inclusive integrar isso num CI para ter num Jenkins da vida, num GitLab, para ter um release automático, caso vocês queiram. Nem todas as empresas estão prontas para isso, mas é uma conversa que a gente tem que ter. Existe uma ampla gama de ferramentas que transforma essa automação em algo incrível, que é algo como num dos clientes que eu trabalho é muito legal, porque a gente tem algo como quando um PR quando um pull request recebe o merge, a gente lança essa versão final da branch em um servidor.
Nesse servidor a gente tem certeza que o código atual é o mais recente. E a gente mapeia isso através de versões como Git Hash. O que é muito fácil de entender assim, a gente teve um bug, peraí, mas esse bug é da versão atual, esse bug é da versão antiga, e a gente recebe essas notificações de lançamentos diretamente no Slack, que é um serviço de comunicação. Então é muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo na aplicação com essas integrações. E a automação é bom por isso, porque a gente automatiza, melhora, coloca tudo bonitinho, como a gente quer. O meu tempo está quase se esgotando, então eu vou tentar acelerar um pouquinho. Tá. Então, hospedagem de aplicações. Os modelos mais comuns e baratos que a gente vê de hospedagens compartilhadas hoje, eu tentei fazer um desenho de como as coisas se encaixam, onde a gente tem um servidor HTTP, que normalmente é o Apache, a gente tem o motor WSGI, através do modo WSGI normalmente. Hoje em dia também se usa muito proxy reverso, mas nas hospedagens compartilhadas que eu conheço sempre foi usado o modo WSGI. A gente tem a aplicação, banco de dados, prós, baixo custo, cons, contras, flexibilidade limitada e algumas que eu esqueci de escrever o resto, desculpem. Hospedagens em serviços dedicados. Elas são de certa forma parecidas quando a gente tem algo como VPS na DigitalOcean, na Linode, na OVH, onde você mesmo tem que montar o seu próprio servidor, e as estratégias adotadas normalmente são dos mesmos cenários, onde a gente tem servidor HTTP, servidor que fala WSGI, aplicação, banco de dados. Os prós deles têm uma flexibilidade alta, e um controle total sobre o ambiente. Os contras é que você tem um custo de manutenção alto. Por mais que o custo do serviço seja baixo, você tem que pensar em backup, tem que pensar em segurança. Então, existe uma gama de coisas que você pode não enxergar olhando para o preço só do serviço. E usando orquestração de containers, a gente vê algo como o que a gente tinha mostrado antes, que é um balanceamento de carga, os containers de Nginx, container da aplicação e aglomeração de bancos de dados. Os prós são flexibilidade alta, controle total do ambiente e a facilidade de escalar os componentes. Então é muito simples quando vocês usam algo como Kubernetes de dizer assim, eu quero ter 5 vezes a minha aplicação rodando por aí, por todos os nós do cluster. Então, é uma vida nova. Kubernetes, Nômade e o futuro. O que é a minha opinião sobre essas coisas? Cada vez mais popular e usado para aplicações de diferentes tipos. Kubernetes é fantástico se vocês puderem trabalhar com ele, nem que seja num Minikube. Roda localmente, testa, aprende como é muito legal. Linux Tips está toda hora fazendo spam no Twitter, é demais. Curso, façam. Meu Deus, tempo. O que eu tenho para falar sobre a orquestração de containers? Por mais que seja complexo a gama de tecnologias que são necessárias aprender, elas facilitam a administração do ambiente de aplicações em nuvem. Elas são bem sólidas para servir qualquer tipo de aplicação, não precisa ser necessariamente uma aplicação HTTP. E ela força com que todo mundo use containers, porque é muito melhor trabalhar com isso. Ai, meu Deus. Caramba. Tá. Para quem gosta de YAML, pode escrever em YAML. Para quem não gosta de YAML, tem que se virar com JSON, o que é, para mim, terrível, mas cada um com seus próprios caveats. E existe uma grande comunidade ativa desenvolvendo operadores para várias aplicações, e você mesmo pode criar extensões para Kubernetes caso precise. Desculpa o atraso, gente. Chegamos ao fim. Esse é apenas o começo. E pessoas é maior que tecnologia. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ter planejado um pouquinho melhor o meu tempo, mas eu fico me enrolando. Oi, de novo, você fale.
para quem estava dando a primeira palestra na Python Brasil, né? Tá? Foi muito bem. Queria agradecer a você pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo de estar aqui com a gente, de ter preparado essa palestra. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de fazer as perguntas ao vivo, as perguntas que rolaram lá no Discord, mas tem perguntas lá e eu vou pedir para você dar uma olhadinha lá no canal, tá? Da nossa trilha, porque o pessoal tá lá bombando de conversa e de perguntas também. E aí queria agradecer mais uma vez a você, Se Fala, e a todas vocês que estão nos assistindo. A programação ela volta daqui a pouquinho depois do intervalo e fica com a gente. Esse é só o começo da Python Brasil. Obrigada. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Bom evento para todo mundo.